Olá pessoal, essa é a quinta videoaula referente ao sistema muscular. Nela nós trabalharemos com os músculos do abdômen e iniciaremos estudos dos membros superiores. Um abraço e boa aula. Bem, em relação aos músculos do abdômen, primeiro eu vou falar da parede anterior do abdômen, depois a gente fala da parede posterior. Bom, primeiro de tudo, assim como a gente viu que lá na parede do tórax, né, tínhamos três camadas musculares, os músculos intercostais externos, os músculos intercostais internos e os músculos intercostais íntimos, na parede do abdômen não é diferente, nós vamos ver três camadas musculares. O músculo oblíquo externo, ele segue um sentido oblíquo, ó, porque ele vai se inserir aqui na face externa, né, das costelas, e ele vem até uma linha aqui que a gente chama de linha alba, né, ele ajuda a formar uma aponeurose junto com os outros músculos, e essa aponeurose ela vai estar se conectando na aponeurose do lado oposto, né, formando uma linha que a gente chama aqui de linha alba. E inclusive se insere também aqui, né, no ligamento inguinal, aqui, o ligamento que vem da espinha ilíaca anterosuperior até o tubérculo púbico aqui embaixo. Bom, esse músculo oblíquo externo do abdômen, as fibras dele seguem um sentido inferiores, assim, né? É oblíqua, mas segue o sentido inferior. E eles são inervados pelos nervos intercostais, né? Os 6 últimos nervos intercostais e também por alguns nervos lombares, né? O ilho hipogástrico, o ilho inguinal, enfim, são vários nervos que o inervam, não é um nervinho só, eles saem lá dos segmentos, mas para entender um pouco melhor a gente precisa ver a neuroanatomia. Profundo em relação ao músculo oblíquo externo do abdômen, a gente tem o oblíquo interno do abdômen. E esse músculo oblíquo interno, notem que o oblíquo externo foi cortado, ó, para que a gente observasse o oblíquo interno. O oblíquo interno, as fibras elas são oblíquas, só que elas seguem um sentido ascendente, elas vão subindo, né? Vejam que é o contrário. Por quê? Para formar uma trama. Já vou explicar o porquê essa trama ela é importante. Os músculos, o oblíquo interno do abdômen, ele vai ter a mesma inervação que o oblíquo externo, ou seja, são por aqueles nervos intercostais, os 6 últimos intercostais, mas também por alguns nervos lombares, como o ilho hipogástrico, o ilho inguinal. E vejam, ó, cortei o oblíquo externo do abdômen, ó, essa camada mais externa, cortei o oblíquo interno do abdômen, surgindo um músculo que segue as fibras, elas não são mais oblíquas, elas são transversas. E aí nós chamamos esse músculo de transverso do abdômen. É a camada mais interna, é inervado pelos mesmos nervos que o oblíquo externo e o oblíquo interno do abdômen. E por que eu disse que é importante a gente saber que as fibras elas seguem um sentido contrário, né? Ou seja, eu tenho fibra assim, eu tenho fibra, né, dessa forma, fazendo uma trama, e eu tenho fibra transversal. Porque esses músculos eles são considerados músculos da prensa abdominal, juntamente com o reto do abdômen, que eu já vou falar. E eles são músculos importantes porque eles formam uma parede de contenção. É claro que a aponeurose também ajuda bastante, né? Mas uma tela de contenção para manter para resistir à nossa pressão intraabdominal, né? A nossa cavidade abdominal faz pressão. E se as fibras não fossem trançadas, seria muito fácil a gente afastar essas fibras e ter herniação. Então, as hérnias, né, na região abdominal, elas já são relativamente comuns, né? A gente tem diferentes tipos de hérnia. Hérnia umbilical, hérnia inguinal direta, hérnia inguinal indireta, tá? Existe hérnia epigástrica, enfim, é possível que ocorra herniação, ou seja, saia, né, extravase aqui pela parede do abdômen, alguma víscera, por exemplo, do abdômen, né? Por exemplo, uma alça de intestino lá, jejum no ilho, algo do tipo. Agora, se não ocorresse essa trama, seria mais fácil, né, que se fosse as fibras todas no mesmo sentido, seria mais fácil separar essas fibras, né, e ocorrer a herniação. Então, é como se fosse uma rede ali, uma trama, né, uma costura, para que isso não acontecesse. Esses músculos que eu acabei de falar, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen, eles são músculos posturais, eles ajudam na manutenção da nossa postura, né? Eles vão estar relacionados aos movimentos também que a gente faz na coluna vertebral, no tórax e no abdômen, e são músculos que a gente utiliza também para aumentar a pressão intraabdominal e
expirar, né? Quando a gente faz uma expiração forçada, eu explico melhor isso lá no sistema respiratório, mas também são músculos que nos auxiliam na micção, ou seja, quando a gente está urinando, a gente contrai esses músculos, eles ajudam no esvaziamento da bexiga. É claro que a bexiga tem um músculo que se contrai, o músculo detrusor que faz esse esvaziamento, mas o aumento da pressão intraabdominal também ajuda nesse esvaziamento, então a gente utiliza na micção, na defecação, e as mulheres utilizam também no parto para ajudar a expulsar, né, para ajudar na retirada, né, na saída do bebê. Bom, além desses, ó, aqui está o transverso do abdômen, né, que segue no sentido transverso. Esses músculos, né, oblíquo interno, oblíquo externo e transverso do abdômen, eles formam uma bainha que envolve esse músculo aqui chamado de músculo reto do abdômen. O músculo reto do abdômen, ó, aqui eu tenho um de um lado e o outro do outro lado, ele é um músculo que se insere lá no externo, ó, e na borda inferior das cartilagens costais, e ele se insere também aqui na região púbica. O que acontece? Esse reto, perdão, do abdômen, que está dentro de uma bainha, ele também ajuda, né, na prensa abdominal. Inclusive, se vocês fizerem uma expiração forçada, bem rápida, assim, ó, soltar o ar assim com força, você sente esse músculo reto do abdômen contraindo. Uma curiosidade aqui é que esse reto do abdômen, ele possui algumas, é uma espécie de tendão que fica, ó, entre o ventre dele. A gente chama essas intersecções aqui, ó, de intersecções tendíneas. E quando você faz uma hipertrofia muscular, quando você faz atividade física e a musculatura ela vai hipertrofiando, ou seja, a gente não tem um aumento do número de células, as células musculares não aumentam, mas aumenta o volume da célula, ou seja, o número de células é o mesmo, mas o volume aumenta porque a gente aumenta a maquinaria dentro dessas células, aumenta a quantidade de proteica dentro dessas células, né? E consequentemente a gente aumenta o volume da célula. Os tendões eles não acompanham. Então, quando você faz hipertrofia, o bíceps braquial fica gigantesco, o tendão do bíceps continua igual. Inclusive, muitas vezes ele até arrebenta por não aguentar a demanda. Então, existe vários casos do atleta, o fisiculturista, tá lá fazendo musculação, carregando muito peso, daqui a pouco, estoura o tendão do músculo. Por quê? Mas é claro que eu estou falando disso em caso extremo, né? Porque o músculo hipertrofia aguenta uma carga muito maior, o osso também se prepara para isso, mas o tendão não tem essa capacidade, o tendão às vezes acaba arrebentando. Mas vejam, então quando você começa a malhar, trabalhar essa musculatura do abdômen, a parte aqui, ó, do ventre, ela aumenta de volume, mas as intersecções tendíneas não. Por isso que surgem aqueles gominhos, né, no abdômen. Eles são provenientes dessas intersecções tendíneas que nós vemos aqui. Bom, o que é importante a gente saber desses músculos? Né? Esses músculos eles vão estar formando a nossa prensa abdominal, são músculos posturais. Quanto mais a gente trabalha essa musculatura do abdômen, menor a carga. Isso vale para qualquer músculo do corpo, tá? Quanto mais você trabalha a musculatura, é claro que não é que quanto mais melhor, mas vamos pensar, uma musculatura bem desenvolvida, bem trabalhada, tira a sobrecarga da articulação. Então, quer dizer, a minha coluna vertebral ela é sobrecarregada com peso. Só que se eu trabalho a musculatura, se eu aumento o tônus dessa musculatura, a musculatura auxilia as articulações e, consequentemente, a gente tem menos desgaste, menos lesão, né? Por isso que os atletas trabalham tanto, né, a musculatura. Por isso que, por exemplo, o jogador de futebol, ele trabalha tanto musculatura de coxa, né, musculatura de perna. Não só jogador de futebol, né? Vários atletas, né, independente dos segmentos. Por quê? Porque quanto mais desenvolvida está a musculatura, menor a sobrecarga na articulação. Bom, nós falamos dos músculos da parede, né, do abdômen, e agora a gente da parede anterior, né, agora a gente vai para a região mais profunda, lá para a parede posterior. O primeiro músculo que eu apresento aqui para vocês é um músculo importantíssimo que a gente chama de diafragma. O músculo diafragma ele vai ter como inserções, ó. Vocês percebem que tem músculos que eu não falo muito de inserção, né, porque é um pouco menos importante, outros a gente fala um pouco mais. Mas ó, o músculo diafragma ele vai se inserir nas 6 últimas costelas, ele se insere no corpo, né, e nos processos transversos das vértebras lombares superiores, ou seja, das primeiras lombares. Ele se insere também no processo xifoide, né, na parede anterior do tórax. E a gente tem que lembrar que o diafragma ele forma uma cúpula, né, completa aqui, né? Eu tenho na verdade duas hemicúpulas que formam uma cúpula completa e que formam uma parede completa entre
cavidade abdominal e tórax. Se eu colocar a mão no abdômen, não chega no tórax, porque eu tenho a parede fechando. Esse diafragma, inclusive, ele tem um tendão central, tá? A porção tendínea dele é central, é no centro dele, e ele vai possuir algumas aberturas, né, que vão passar algumas estruturas por ele. Por exemplo, aqui eu vejo o ósteo, perdão, da veia cava inferior. Então a veia cava inferior passa aqui. Eu tenho aqui o hiato esofágico, por onde vai estar cruzando, né, o esôfago lá do tórax e chega até o abdômen, né, passa nervos juntos. Eu tenho aqui, ó, o hiato aórtico, onde passa a aorta também, né, juntamente aqui com o ducto torácico. Enfim, eu tenho estruturas que passam, né, por ele para transitar entre tórax, né, e abdômen, ou entre abdômen e tórax. Bom, esse músculo diafragma, ele é inervado, né, principalmente pelo nervo frênico. A inervação sensitiva e motora dele é o frênico. O frênico, ele vem lá dos ramos anteriores C3, C4 e C5, lá da região cervical. Ele é um nervo muito importante, é um par, né, um de cada lado, porque ele estimula o diafragma contrai. Quando o diafragma contrai, ele aumenta a pressão intraabdominal e deixa uma pressão negativa lá no interior do tórax, né, lá no interior dos pulmões, e consequentemente a gente inspira. Eu explico isso um pouco melhor lá no sistema respiratório. Então o diafragma, ele é um músculo muito importante, porque é o nosso principal músculo inspiratório. Essa respiração que vocês estão fazendo nesse momento, 75% da inspiração normal tranquila é decorrente do músculo diafragma, mas eu explico isso um pouco melhor lá no sistema respiratório. Seguindo aqui, nós encontramos o quadrado lombar, ou quadrado do lombo. O quadrado lombar, ele vai ter como inserção superior a última costela, né, e se insere aqui também nos processos transversos das vértebras lombares, e a inserção inferior vai ser na crista ilíaca, se insere também no ligamento laíleo lombar. A inervação dele é feita ali por ramos dos primeiros nervos lombares, ali, principalmente L1, e a ação dele vai ser depressão da costela e movimentos, né, na coluna vertebral. Bom, medial a ele nós encontramos o músculo psoas maior. Tá? Esse músculo psoas maior, ele vai ter como inserção, ó, as últimas vértebras torácicas, o processo transverso, né, e o corpo das últimas vértebras torácicas, todas as vértebras lombares, tá? Corpo e processo transverso, e ele desce e se une com um músculo que se insere aqui na fossa ilíaca, que a gente vai chamar de músculo ilíaco. O músculo ilíaco, a inserção dele superior vai ser aqui na fossa ilíaca. Os dois músculos, ó, o psoas maior e o ilíaco, se fundem e vira um músculo que a gente chama de ilio-psoas. O músculo ilio-psoas, né? Então aqui, ó, depois da fusão deles, a gente passa a chamar de músculo ilio-psoas. Ele vai se inserir no tubérculo menor do fêmur, ou melhor, no trocânter, perdão, no trocânter menor do fêmur, não é tubérculo, é trocânter menor do fêmur. E esse músculo, ele vai estar relacionado principalmente com a flexão da coxa, ó, movimento de flexão de coxa, tá? Aqui a coxa está estendida, ó, flexão da coxa. Ele ajuda também na rotação lateral da coxa, mas ele não é o principal, mas na flexão sim, ele é o mais forte flexor de coxa. E ele ajuda também na flexão da coluna vertebral, ó, tá? A gente joga a coluna, né, principalmente a parte inferior, né? Flexão da coluna, ou até a flexão da pelve também é colocado dessa forma. Esse músculo ele vai ter a seguinte inervação. O psoas maior, a parte superior dele aqui, vai ser principalmente por raiz de L1, tá? Ou por fibras, né, de L1. A região mais inferior aqui e o ilíaco por fibras de L2, L3. É mais fácil a gente falar que é o nervo femoral, porque são fibras que descem junto com o nervo femoral. Então é inervado pelo nervo femoral. E aqui a gente encontra o psoas menor, só que esse psoas menor ele é inconstante. Esse psoas menor ele vai ter como inserção superior, ó, lá o processo transverso de T12, L1, e a inserção inferior dele vai ser aqui na eminência iliopectínea, essa região que nós vemos aqui, ó. A inervação dele são fibras ali de T12, L1, e a ação dele vai ser flexão, ajuda na flexão da coluna. Alguns colocam que é a anteroversão da pelve,
só que ele é um músculo bem inconstante, ou seja, muita gente não tem pessoas menor, né? Vários já cadáveres que nós dissecamos, nós não encontramos esse músculo, às vezes a gente encontra só de um lado, às vezes dos dois lados, mas muitas vezes ele não está presente, o pessoas menor. Bem, chegamos então nos músculos dos membros superiores, né? E eu começo falando dos músculos tóraco-apendiculares. Por quê? Porque eles se inserem no tórax e nos apêndices, né? Ou seja, no membro superior. Bom, o primeiro músculo que eu apresento para vocês é o músculo peitoral maior. O músculo peitoral maior ele vai ter como inserção medial a borda anterior da metade medial da clavícula, a borda anterior aqui do externo, e as 6 primeiras cartilagens costais, e ele inclusive vai se inserir também aqui na aponeurose do oblíquo externo do abdômen. Inclusive esse músculo peitoral maior, ele tem duas porções, uma porção clavicular, né? Essa porção aqui, e uma porção external, que seria essa porção inferior, mas a gente simplifica, né? E muitas vezes nem fala dessas diferenças aqui das porções. A inserção lateral dele vai ser na crista do tubérculo maior. E a inervação desse músculo ela é dupla, ela é feita pelo nervo peitoral lateral, que vem do fascículo lateral do plexo braquial, e pelo nervo peitoral medial, que vem do fascículo medial do plexo braquial. E as ações do peitoral maior são, ele vai fazer adução de braço, né, age no húmero fazendo adução de braço, rotação medial do braço, ou seja, quando eu giro o húmero internamente, né, giro o húmero para dentro, e ele vai fazer também extensão do braço, tá? Que é esse movimento aqui, ó, ou seja, quando eu elevo, né, o húmero dessa forma. Então, ó, vou fazer aqui com o bonequinho, extensão de braço, tá? Ó, ele faz adução, ou seja, aqui está abduzido, ó. Quando eu contraio, ele faz adução do braço e ele faz a rotação medial, ou seja, ele gira o húmero, né, medialmente, que a gente chama também de rotação interna. Bom, profundo ao peitoral maior, nós encontramos o peitoral menor. O peitoral menor ele vai ter como inserção superior o processo coracoide aqui da escápula, e a inserção inferior dele vai ser na borda superior da terceira, quarta e quinta costelas. Esse músculo é inervado pelo nervo peitoral medial. O nervo peitoral medial ele é um ramo do fascículo medial do plexo braquial que inerva o peitoral menor, esse nervo peitoral medial, perfura o peitoral menor e vem ajudar a inervar também o peitoral maior. Esse músculo ele vai estar envolvido na rotação inferior da escápula. Eu disse que assim a gente faz uma rotação superior, a escápula tem que voltar. Então o músculo peitoral menor ajuda na rotação inferior da escápula e ele vai fazer também a depressão do ombro, abaixo o ombro, e ele é um dos músculos acessórios da inspiração forçada, que eu explico melhor lá no sistema respiratório. Mas quando a gente estabiliza a escápula e o contrai, a gente eleva as costelas e, consequentemente, melhora a inspiração. Mas eu explico melhor lá no sistema respiratório. E aí nós encontramos aqui o músculo subclávio. O músculo subclávio é esse músculo bem pequenininho aqui que fica embaixo da clavícula, por isso esse nome. A inserção superior dele vai ser na face inferior da clavícula, ou seja, lá naquele suco, né, o suco do nervo subclávio, e a inserção inferior dele vai ser na primeira costela e primeira cartilagem costal. O nervo que o inerva é o nervo para o músculo subclávio, tá? Um nervo que vem lá do tronco superior do plexo braquial, e a ação dele está mais relacionada à depressão do ombro, porque ele abaixa a clavícula. Bom, e aqui nós temos o serrátil anterior, né? Lembrando que é um músculo tóraco-apendicular também, mas eu não vou mais falar do serrátil anterior porque eu já falei dele, né, em alguns slides anteriores. Bom, ainda falando de músculos tóraco-apendiculares, apresento aqui para vocês o músculo trapézio, mas o músculo trapézio a gente já falou em um outro slide, ele não deixa, eu falei lá nos slides, nos músculos do dorso, né? Ele não deixa de estar no dorso, mas ele é um dos músculos tóraco-apendiculares. O latíssimo do dorso a gente já falou também, né? Também conhecido como grande dorsal. E aí nós observamos aqui, ó, o levantador da escápula. Esse músculo levantador da escápula, ele vai ter como inserção superior, né, o processo transverso de C1 a C4, e a inserção inferior dele vai ser no ângulo superior da escápula.
A inervação dele é a mesma inervação dos romboides, que eu já vou falar na sequência, que é o nervo dorsal da escápula, um nervo que vem lá do ramo anterior de C5, lá do plexo braquial. E a principal ação dele vai ser a elevação da escápula. Ele ajuda também na rotação inferior, mas é principalmente a elevação da escápula, como o próprio nome do músculo sugere. Bom, depois nós encontramos aqui os romboides. Eles são rombos, né? Eles são largos, por isso são chamados de romboides. Eu tenho o romboide maior, esse aqui, ó, a divisão ocorre exatamente aqui, ó, e o romboide menor. Só que a gente muitas vezes fala dos dois juntos, porque a ação deles é a mesma e a inervação deles é a mesma, né? Bom, vamos lá. A inserção medial do romboide menor vai ser no processo espinhoso de C7 e T1. A do romboide maior vai ser em T2, T3, T4, T5, tudo processo espinhoso. Ó. A inserção lateral, tanto do romboide menor quanto do maior, vai ser na borda medial da escápula. E a inervação deles vai ser pelo nervo dorsal da escápula, o mesmo que inervou o levantador da escápula. A ação dos romboides vai ser rotação inferior da escápula, ou seja, se eu fiz uma rotação superior, né, na abdução completa, quando a escápula volta, né, quando ela gira inferiormente, ó, quando eu faço rotação superior, a cavidade glenoidal que está aqui vem parar aqui em cima. Ó. Então, quando ele desce, né, os romboides ajudam a puxar. Vocês estão vendo como tem vários músculos que executam o mesmo movimento, né? Porque os movimentos são complexos e eu falei lá desde o começo. Dificilmente a gente vai ter um músculo executando um movimento sozinho. Existe, mas não é tão comum. A maioria das vezes são grupos musculares, né? Bom, e além dessa rotação inferior da escápula é a retração. Eu jogo o ombro para trás. Ó. A retração da escápula é feita pelos romboides maior e menor. Bom, na sequência, ainda falando de músculos de membros superiores, na verdade, os próximos slides a gente vai continuar falando de membros superiores, né? Nós mudamos um pouquinho de categoria, agora estamos nos escápulo-humerais, ou seja, músculos que se inserem na escápula e no húmero, né? O primeiro músculo que eu apresento para vocês é o deltoide, ó. O músculo deltoide é o músculo que forma a massa do nosso ombro aqui, né? É o músculo da injeção. A injeção intramuscular no membro superior é feita normalmente no deltoide, né? Enquanto que no membro inferior normalmente é feita no glúteo médio. Então daqui, ó, músculo deltoide, a inserção proximal do músculo deltoide vai ser na espinha da escápula, no acrômio, e ele vai até a região anterior lá, pegando o terço lateral da clavícula. Ó. Tá aqui, ó, o deltoide, até nessa região anterior. A inserção distal vai ser na tuberosidade deltoídea lá do húmero. A inervação do deltoide é feita pelo nervo axilar, um ramo, tá, um nervo que se origina do ramo do fascículo posterior do plexo braquial. E a ação do deltoide vai ser a abdução do braço, então esse movimento de abdução do braço aqui é feito pelo deltoide até os 90 graus, mas vale lembrar que o deltoide não inicia, os primeiros 10 ou 15 graus o deltoide não inicia, é um outro músculo pequenininho que eu vou falar depois para vocês, que é o supraespinal. O deltoide leva aqui em torno de 10 ou 15 graus até os 90 graus, então é esse movimento aqui de abdução. Ele não tem condição de iniciar a abdução, mas depois que a abdução foi iniciada, ele vai até os 90 graus, até mais ou menos isso aqui, certo? Além disso, as fibras anteriores do deltoide conseguem fazer, ou seja, essas fibras anteriores aqui fazem a flexão do braço, jogam o braço para frente e fazem a rotação medial ou rotação interna do braço, né, girando o húmero medialmente, enquanto que as fibras posteriores, as fibras que estão aqui atrás, vão fazer a rotação lateral ou rotação posterior, bati aqui no meu microfone, perdão, rotação lateral ou rotação externa do braço, girando o húmero para fora, né, e a extensão do braço. Se assim está fletido, quando eu contraio as fibras posteriores, elas puxam fazendo a extensão novamente do braço. Então essa é a função do músculo deltoide. Bom, na sequência nós vemos o músculo redondo maior. O músculo redondo maior, por que ele é redondo maior? Porque ele tem um formato meio arredondado, né? E em cima dele tem um redondo menor que eu vou falar no próximo slide. O redondo maior, ele vai ter como inserção medial, né? Notem que alguns eu falo inserção superior e inferior, outros eu falo em inserção medial e lateral.
A partir de agora eu vou começar a falar em inserção daqui a pouquinho proximal e distal, porque eu vou estar falando mais dos membros, né, propriamente ditos. Mas vejam, a rotação medial do redondo maior vai ser na borda lateral da escápula, tá? No terço inferior da borda lateral da escápula e no ângulo inferior da escápula. E a inserção lateral dele vai ser lá na crista do tubérculo menor do húmero. A inervação do redondo maior vai ser o nervo subescapular inferior, o mesmo músculo que inerva o músculo subescapular que eu vou falar depois para vocês, está lá na frente da escápula, e a ação dele vai ser praticamente a mesma ação do latíssimo do dorso, ou seja, a adução do braço, né? Ou seja, do húmero aqui, rotação medial ou rotação externa, ó, aqui está girado, fiz uma rotação lateral, né? Agora vou fazer uma rotação medial ó, ou rotação interna, tá? E ó, extensão do braço. Aqui ó, ele está fletido, por incrível que pareça, aqui ele está fletido, quando eu contraio eu estendo. Ele ajuda também na depressão do ombro, mas isso é detalhe. Então, adução do braço, rotação medial ou rotação interna e extensão do braço, né? Ajuda também na depressão do ombro. Tá ele aqui, ó, o redondo maior. Encerramos então mais uma aula. Na próxima, nós terminaremos os estudos dos músculos dos membros superiores. Um grande abraço e até mais.